noite, irmãos. Paz do Senhor a todos, amém? Boa noite aos irmãos que estão chegando nessa live. Nós estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor para louvarmos e bendizermos o nome dEle. Hoje o nosso culto é um culto de oração, culto da primeira Igreja Evangélica Congregacional de Niterói. E nós vamos iniciar o nosso culto orando, agradecendo a Deus por esse dia, por todas as bênçãos. E especialmente hoje é aniversário da Júlia, a filha da Karine e do Paulinho. Nós vamos orar pela Júlia também, agradecendo a Deus porque ela está fazendo um aninho. Deus é bom e Ele cuidou da Júlia nesse tempo. E nós vamos agora juntos levantar essa palavra de oração ao Senhor, amém? Deus amado e bendito, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Obrigada, Senhor, pelo presente da salvação que o Senhor entregou a cada um de nós. Senhor, especialmente agora nós oramos pela vida da Júlia, completa um ano hoje. Pedimos que o Senhor possa abençoar essa sua cordeirinha, possa cobri-la, Senhor, com a tua proteção, dando sabedoria a Karine e ao Paulinho para cuidarem dela, Senhor, que ela cresça, Senhor, em graça e sabedoria nos teus caminhos. Senhor, fala conosco nessa noite, através da tua santa palavra. Recebe os nossos louvores nesta hora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora louvar e eu convido os irmãos a cantarem conosco com alegria. E esse primeiro hino que nós vamos cantar nessa noite, o hino do nosso Salmos e Hinos, ele fala da segurança do crente. Como é bom a gente se sentir seguro, sabendo que nós somos de Jesus, sabendo que por Ele nós vivemos na luz. Amém? Como é bom nós termos a certeza da nossa salvação garantida no nosso Pai, em Cristo Jesus. Então, agora eu convido a todos a cantarem com alegria conosco esse louvor. Que segurança sou de Jesus. De Deus e
sabemos que por Jesus hoje nós podemos viver na luz e descansar e nos sentirmos seguros, porque Ele é a nossa segurança, amém? Próximo hino que nós vamos cantar novamente é um hino que ele traz uma mensagem muito especial aos nossos corações, principalmente nesses dias que nós temos vivido, em que a gente tem visto tudo ao nosso redor, parecendo que está acontecendo um maremoto, uma tempestade. Mas nós sabemos que não há tempestade que Jesus não possa acalmar, amém? Ele é o nosso mestre, é Ele que está no controle de todas as coisas. E é Ele que manda com que as ondas se acalmem e que nós possamos sossegar, descansar no Senhor. Louve ao Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leve o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar.
Glória a Deus. Que momento assim especial nós sabemos que nós temos Jesus que cuida de nós, que nós podemos sossegar. Que Ele é o Mestre, aquele que mandou que as ondas se acalmassem e tudo se acalmou. Amém? Nós vamos agora orar entregando ao Senhor esse momento de adoração e continuaremos também aqui nessa live. Assim que eu me desconectar, o pastor Renato ele entrará para nos trazer a palavra do Senhor. Amém? Vou pedir para você fazer uma oração nesse momento, encerrando. Amado Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença neste momento. Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por este momento de adoração, esse momento de louvor, ó Deus, que nós estivemos aqui, ó Senhor, neste local, nessa casa, ó Deus, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor está presente. Amém. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está ali. Amém. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor se faz presente, o Senhor está, ó Deus, o Teu Espírito Santo se faz presente não só aqui na nossa casa, mas em todas as casas, ó Deus, que estão acompanhando este culto, ó Deus, este louvor, essa reunião, ó Pai, que estão acompanhando através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, ó Deus. Nós queremos que de alguma forma o Senhor tocou em cada vida, Amém. em cada coração, ó Deus. Amém. Nós não sabemos o problema que cada um está passando, a dificuldade que cada um está sentindo, ó Deus. Nós não sabemos, ó Deus, o que o Senhor quer falar conosco, ó Pai, através destes hinos, ó Deus, mas nós cremos que de alguma forma o Senhor falou aos nossos corações para nos sossegar, Sim, Jesus. para nos acalmar. Sim, Jesus. O Senhor é o Senhor que acalma o mar, Amém. que acalma a tempestade, Amém. Glória a e o Deus. Senhor fala conosco, ó Deus. Nós cremos, nós temos fé, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Muito obrigado mesmo, ó Deus, por tudo, ó Pai. Tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos, Senhor, neste momento, colocar a vida da Cristiane nas tuas mãos. O Senhor sabe, ó Deus, a dificuldade que esta jovem tem passado, que a sua família tem enfrentado, Senhor, a Lucília, ali em São José dos Campos. Ó Pai, o Senhor tem visto o sofrimento da família, o Senhor tem visto, ó Deus, o sofrimento que todos têm sentido por causa desta jovem. Nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, tocar no coração, tocar na vida daquela jovem e ela possa retornar, ó Deus, deste coma profundo que ela está, ó Pai, em que possa se fazer um milagre na sua vida, ó Deus. Mas que seja feita a Tua vontade na vida dela, que seja feita a Tua vontade na vida da sua família, ó Deus. Mas nós, como Teus servos e como os irmãos, ó Deus, nós queremos continuar orando, ó Deus, assim como fez Davi, orando pelo seu filho, até que não teve mais retorno, ó Deus, que o Senhor levou. E enquanto o Senhor houver um motivo de fé, um pequeno sentido, ó Deus, de fé e de esperança, nós estaremos clamando pela vida dela, Senhor, e pela vida de tantos outros que estão, ó Deus, numa mesma situação, que estão enfermos, que estão, ó Deus, internados, que estão, ó Deus, no hospital, que estão, ó Deus, em leitos, ó Deus. Nós estaremos orando até o que o Senhor faça a sua vontade em cada vida, neste momento, ó Deus, e assim seja, ó Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, que o Senhor possa continuar, ó Deus, com cada um neste momento, na continuidade deste culto, que o Senhor possa colocar as palavras na boca do Teu servo, ó Deus, para que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Amém. No nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que os irmãos então possam crer que Jesus ele nos deixa a sua promessa que ele sempre estaria conosco, né? Então assim que nós possamos crer que ele é o Deus que vai nos sossegar, mesmo que tudo pareça difícil. Amém? Ele está conosco, ele está com você. Creia. Amém? Então agora, irmãos, eu vou sair. Boa noite a todos, a paz do Senhor, e o pastor Renato já começa a pregação. Graças e paz a todos. Agradeço ao Cristiano, a Sidney e ao Guilherme por esse momento de louvor que todos nós participamos nesse momento, e vamos estar dando continuidade ao nosso culto, porque eu tenho a certeza de que o Senhor administrar aos nossos corações e aplicar a palavra dele aos nossos corações por meio
do Teu Santo Espírito. E a todos aqueles que já se fazem presente aqui, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a tua casa. Eu tenho a certeza de que o milagre vai acontecer na tua vida, na vida dos seus familiares, basta você crer. Então, eu gostaria de iniciar esse momento da pregação, convidando a você a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, e estaremos lendo do verso 19 ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao 26. A palavra de Deus diz: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Sendo eles chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E eu gostaria de convidar a você a ler mais uma vez esse verso 26, a última parte do verso 26, que a nossa abordagem de hoje vai ser especificamente sobre esse assunto. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Eu convido a você, nesse momento, a curvar a sua cabeça e nós estaremos orando para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelos louvores que foram entoados. Muito obrigado pelas vidas que já se encontram aqui, presente nessa live. E, Senhor, eu peço para que o Senhor também abençoe e vá de encontro a todas as vidas que terão acesso a esse conteúdo, a esse vídeo posteriormente. Eu tenho a certeza que a Tua palavra ela é atemporal. O Teu poder ele é atemporal. Eu tenho a certeza de que hoje o Senhor há de realizar milagres na vida de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Mas tenho também certeza, ó Pai, que o Seu poder, que a Sua glória será manifesta naqueles que terão acesso a esse conteúdo posteriormente. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido compassivo conosco, misericordioso, e é a Sua boa mão que está sobre nós. É pela Tua misericórdia que estamos de pé, é pela Tua misericórdia que estamos ouvindo, e é pela Tua misericórdia que temos a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra. Não quero me esquecer, Senhor, e nem posso, dos meus irmãos, dos meus amigos e de milhares e milhares de pessoas que estão enfermas, ainda com esse vírus, ó Deus, que tem assolado, ó Deus, de forma tênue, tão grande parte do mundo. Senhor, em nome de Jesus, Tu és Deus poderoso. Eu peço, ó Deus, para que boas notícias possamos receber nessa semana, que mais e mais pessoas possam ser restauradas, Senhor, que mais e mais pessoas possam ser curadas. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho a certeza de que nesse momento o Senhor está indo de encontro àqueles que estão nos hospitais, àqueles que estão nos respiradores. Senhor, vai de encontro. Eu tenho a certeza de que a Tua mão está indo de encontro a essas vidas, ó Deus, ministrando a elas, derramando cura, ó Deus, sobre elas, para que elas possam voltar para casa, juntamente com seus familiares, para poder se alegrar, ó Deus, em família, porque esse é o nosso desejo. O nosso desejo é ver, ó Deus, tudo isso passar e que todo esse mal, de que tudo
tudo isso venha a ser uma mera lembrança, mas que possamos ter a certeza que em meio a tanta dificuldade, a tantas perdas, ó Deus, que tivemos, a tua boa mão está conosco. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a todos, ó Deus, nesse momento, abra nossa mente, ó Deus, e que teu Espírito Santo, ó Pai, possa conduzir essa ministração e que essa palavra encontre morada nos corações e na mente de todo o teu povo reunido aqui. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade e o privilégio de ser reconhecido como cristão, não pelas vestes que você está vestindo e não pela Bíblia que você está carregando. É interessante que, em certa ocasião, eu estava saindo do bairro onde eu moro e fui cumprimentar um outro irmão que estava de terno, Bíblia na mão, só que eu estava de camisa de malha, de bermuda, sandália de dedo, porque naquela ocasião não estava indo para a igreja, estava simplesmente caminhando aqui no bairro. Mas ao cumprimentar o irmão, eu não fui cumprimentado. E é interessante que muitas pessoas acreditam que ser cristão é pelo fato de você vestir, colocar um terno, usar gravata, ter uma calça social. Mas será que é realmente isso que vai distinguir pessoas de pessoas, cristãos de cristãos? Será que a minha identidade cristã ela pode ser avaliada pelo terno que eu visto, pela Bíblia que eu porto? Será que eu devo ser reconhecido como cristão pela forma de vestir e pela forma de me comportar no meio da multidão? Eu não estou dizendo isso e afirmando que você pode usar qualquer tipo de roupa. Não, a roupa do cristão realmente deve ser uma roupa decente, uma roupa adequada, que não venha causar escândalos. Mas quando olhamos para o texto, nós vamos ver a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Ora, eles andavam com Jesus, eles realizaram tantas coisas. Quando abrimos a palavra de Deus lá em Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver que os discípulos permaneceram em Jerusalém conforme o Senhor havia ordenado a ele, porque o Senhor havia ordenado aos discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto venham ser revestidos de poder. E esses mesmos discípulos seriam testemunhas do Senhor por toda aquela região da Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas nessa ocasião, mesmo ali no evento do Pentecoste, aonde eles receberam o Espírito Santo, começaram a ministrar novas línguas, aonde Pedro se levanta e prega com toda a ousadia e intrepidez, a autoridade do Senhor, e muitas pessoas creram no Senhor por meio da pregação de Pedro. Mesmo tendo realizado tantas coisas, os discípulos ainda não haviam sido identificados como cristãos. Então, o que os discípulos realizaram na cidade de Antioquia que fizeram com que eles viessem ser reconhecidos como cristãos? E ser cristão, podemos falar, é refletir a imagem de Cristo. É como se fôssemos a miniatura de Jesus Cristo, as cópias de Jesus Cristo. É por essa razão que o apóstolo Paulo também vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, reflitam a imagem de Cristo como eu tenho procurado refletir a imagem de Cristo. Mas o que os discípulos fizeram ali em Antioquia que fez com que eles viessem ser denominados como cristãos pelo povo daquela região? Nessa noite eu gostaria de destacar 3 ações realizadas pelos discípulos que fizeram com que eles viessem ser denominados como cristãos. E essas 3 atitudes nós também podemos realizar e ser distinguidos de boa parte das pessoas. Sermos distinguidos como verdadeiros cristãos. E isso é muito importante. Quando nós abrimos a palavra de Deus aqui, no texto que acabamos de ler, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do verso 19, o texto vai iniciar dizendo que boa parte dos discípulos haviam sido dispersos. E por que os discípulos haviam sido dispersos? Os discípulos haviam enfrentado um grande desafio, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Logo no início do capítulo 8, e após a morte de Estevão, uma grande perseguição foi levantada para com o povo de Deus, para com os discípulos. E boa parte dos discípulos fugiram, mas não fugiram calados.
Esses discípulos, eles fugiram anunciando a palavra de Deus. E é justamente o que nós encontramos aqui nesse texto que acabamos de ler. Esses discípulos, eles foram dispersos ali pela Fenícia, por Chipre e Antioquia. E esses discípulos que foram dispersos, eles foram dispersos anunciando a palavra de Deus. A primeira atitude dos discípulos é ter foco na missão. Por que ter foco na missão? Quando abrimos a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 18, o próprio Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, ou indo por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos, eles tinham a certeza de que possuíam uma missão, mas quando abrimos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no verso 19, nós vamos ver que os discípulos, eles haviam sido dispersos. Eles estavam sendo perseguidos, mas não calavam a sua boca. Eles continuavam pregando o evangelho. É interessante que quando olhamos para o cenário atual do mundo, nós temos visto muitas pessoas, ao invés de proclamar o evangelho, se preocupar mais em falar sobre presidente, governador e prefeito do que falar do reino do céu. Nós temos visto muitas pessoas que se denominam cristãos, mais preocupados da forma em que o presidente da República tem se comportado, de todas as ações que o governador tem feito, de tudo que o prefeito tem realizado e de tudo que os vereadores ou deputados têm articulado no meio da nação. Eu tenho visto muitas pessoas que se denominam cristãos mais preocupados com o governo terreno do que com o reino dos céus. Quando olhamos para o próprio Jesus ele não se preocupava com o governo terreno. É por isso que quando Pilatos vai perguntar aonde era o reino, ele vai dizer: o meu reino não é desse mundo. Porque Jesus não estava preocupado com o governo terreno. Porque ele sabia que ainda que existem homens governando países, governando estados, governando municípios aqui na terra, existe um Deus que está governando no céu e ele é todo poderoso e a mão dele está sobre essa terra. E tudo que acontece aqui nessa terra acontece porque é da vontade dele. É por isso que Jesus não se preocupava com o governo. Em certa ocasião, perguntaram a Jesus sobre questão de impostos. Jesus vai dizer: de quem é a imagem que está na moeda? E vão dizer: é de César. Se a imagem que está na moeda é de César, dê a César o que é de César. O que Jesus está dizendo é que tudo aquilo que é desse mundo vai permanecer nesse mundo, mas tudo aquilo que é do reino dos céus, que é do reino de Deus, vai para o reino de Deus. Se todos aqueles que se denominam cristãos se preocuparem com aquilo que é do governo terreno, vai permanecer no governo terreno. Mas todo verdadeiro cristão que com foco na missão se preocupa com o reino dos céus, esse será recebido no céu com grande glória. Nós precisamos parar de nos preocupar, queridos, com os governos terrenos e começarmos a nos preocupar com as vidas que estão perecendo. É justamente o que os discípulos vão fazer. Eles estavam sendo perseguidos, mas agora saem pela Fenícia, saem por Chipre e Antioquia, anunciando a palavra de salvação, anunciando o evangelho. Eles tinham foco na missão. É interessante, quando nós falamos de foco na missão, também faz com que eu me lembre de um filme, e o título desse filme é Até o Último Homem. Eu não sei se todos aqueles que têm acesso, que estão vendo esse vídeo, já assistiram esse filme, Até o Último Homem. E teve um momento nesse filme, não querendo dar spoiler, mas há um momento nesse filme em que aquele soldado que vai para a guerra sem arma, apenas com a Bíblia, ele tinha um grande objetivo, porque ele tinha certeza que a missão dele não era tirar vida, mas era ganhar vida. Esse jovem, ele vai para a guerra, e no momento em que ele está sendo atribulado, aonde tiros
passam por perto dele, amigos são mortos, amigos são feridos, pessoas infelizmente explodem juntamente com granadas. Ele tinha um único objetivo. O único objetivo dele era resgatar os seus amigos e levar em segurança até o acampamento, para que esses viessem ser curados e recuperados do terror da guerra. E esse jovem, em todos os momentos, passado aquele conflito, ele sempre procurava um sobrevivente para levar até o acampamento. Em dado momento, esse jovem na guerra vai orar ao Senhor dizendo: Senhor, permita-me salvar mais um. Senhor, permita-me salvar mais um. E ele ia de encontro àqueles que clamavam, ainda que feridos, mas vivos, e levava para o acampamento. Podia não ter perna, mas levava para o acampamento. Poderia ter o braço mutilado, mas levava para o acampamento para ser recuperado e restaurado. Estavam mutilados, mas não estavam mortos. Existem muitas pessoas hoje, queridos, diante de tudo que nós estamos vivendo, mutilados pela dor, mutilados pelo medo, mutilados pela angústia, mutilados pelo sofrimento, mas não estão mortos. E se não estão mortos, a nossa missão, o foco que nós precisamos ter é como esse soldado desse filme Até o Último Homem. É olhar para aqueles que estão feridos e clamar ao Senhor pedindo força e permissão para que com a autoridade dele e com o poder dele possamos salvar mais um. Precisamos, querido, em primeiro lugar, ter foco na nossa missão. E a nossa missão é ir de encontro aos feridos, ir de encontro a todos aqueles que estão sofrendo nesse período angustioso que a humanidade sofre, mas que ainda não estão mortos, mas que podemos levar a palavra de vida para eles. Para eles, os discípulos eram perseguidos, mas não calados. Eram perseguidos, mas não frustrados. Eram perseguidos, mas não desanimados. Podemos sofrer, queridos, mas não podemos desanimar. Podemos estar sentindo a dor da perda, mas não podemos parar. Nós precisamos continuar olhando para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão prostrados, mas que não estão mortos. Porque se ainda há vida, há esperança. E a esperança é Jesus Cristo. A esperança é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que nos chamou para a nossa missão. A nossa missão é ir de encontro a esses feridos e pregar o Evangelho. Os discípulos, então, perseguidos, eles não deixam, eles não desanimam, mas vão de encontro àqueles feridos. E nesse contexto, os feridos, que aqueles que foram dispersos ali da Fenícia, Chipre e Antioquia, eles pregaram primeiramente para os judeus. Eles não pregaram para outras pessoas a não ser judeus, mas em contrapartida, outros discípulos que estavam em Chipre e Cirene, eles vão para Antioquia. E quando eles chegam em Antioquia, eles começam a pregar o evangelho aos gentios. E quem seriam gentios? Eles pregaram aos gregos, aos gentios, que hoje, querido, podemos dizer que fomos privilegiados pela ousadia dos discípulos que levaram a palavra até os gentios. Porque foi por meio da palavra que chegou aos gentios que a palavra chegou até nós, aqui no Ocidente. E é por isso que hoje nós temos a liberdade de poder cultuar a esse Deus maravilhoso. Porque por meio de homens corajosos que foram perseguidos, mas não desanimados, perseguidos, mas não calados, perseguidos, mas não se deixaram levar pelas circunstâncias, é que a palavra chegou no Ocidente. E hoje nos regozijamos no Senhor, porque a graça dele nos alcançou. E esses discípulos agora, que saem ali de Chipre, Cirene, vão até Antioquia, começam a pregar aos gentios. E o texto vai dizer que a boa mão do Senhor estava com eles. A segunda característica dos discípulos e que fez com que os discípulos viessem ser denominados como cristãos é ter a presença de Deus. Existem muitas pessoas que vão dizer: eu estou com Deus. Mas a grande questão não é o fato de você ou eu estarmos com Deus. A grande questão é Deus estar conosco.
É isso que nós precisamos nos preocupar. Não é dizer com as nossas bocas que estamos com Deus. É ter o privilégio e ter a certeza de que Deus está conosco. Quando abrimos a palavra de Deus, lá em Êxodo, no capítulo 33, e eu falei isso um pouco, ainda que breve, na aula de domingo, quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Êxodo 33, no verso 15 e 16, Moisés vai dizer para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, não nos permita sair daqui, porque é a tua presença que nos faz diferenciar das demais nações. Era a presença de Deus no povo de Israel que fazia com que o povo de Israel viesse a ser distinguido de forma diferente de qualquer outro povo que havia ao redor deles. Quando o povo de Israel chegava em algum lugar, eles eram distinguidos porque eles possuíam apenas um Deus. Mas esse Deus era mais poderoso que todos os deuses do Egito, era mais poderoso do que todos os deuses dos caldeus, era mais poderoso do que todos os deuses dos filisteus. Esse Deus, o único Deus de Israel, era o Deus Todo-Poderoso. Era esse Deus, a presença desse Deus no meio do povo, que fazia com que o povo de Israel viesse a ser diferenciado de todos os povos da terra. O que vai fazer com que eu e você se diferencie de todas as pessoas à nossa volta e de muita parte delas é o fato de ter a presença de Deus. Deus está conosco. É isso que nos faz ser diferente das demais nações. Quando abrimos a palavra de Deus, lá em Josué, no capítulo 2, no verso 10 e no verso 11, quando Josué vai enviar 2 dos espias até Jericó, uma meretriz chamada Raabe vai guardar, vai proteger esses 2 espias. E Raabe vai dizer para esses 2 espias que ela escutou, ela ouviu falar o que o Senhor havia feito no meio do teu povo. O termo utilizado por Raabe ali, uma mulher de uma nação gentílica, é Iavé. Ela está usando o tetragrama do povo de Deus, que vai se referir a um único Deus verdadeiro. Raabe está dizendo: eu tenho escutado o que o Senhor, o único Deus verdadeiro, tem feito no meio do teu povo. Como ele abriu o mar vermelho diante de vocês para fazer com que vocês passem a pés enxutos quando saíste do Egito. E tudo que nós temos escutado falar desse Deus tem feito com que o nosso coração tenha temor. O nosso coração está derretendo diante dessas verdades. E o que Raabe vai dizer? Raabe vai pedir proteção, porque ela sabia que se o povo de Israel invadisse Jericó, Jericó iria cair. Porque o Deus do povo de Israel era quem fazia esse povo prevalecer. Quando voltamos para o texto lá de Atos dos Apóstolos que estamos lendo, no verso 21, ele vai dizer que a presença, a boa mão do Senhor era com o povo, era com os seus discípulos. Então, na medida que o povo pregava, que o povo anunciava, Deus estendia a sua mão. Enquanto o povo pregava, cego enxergava. Enquanto os discípulos pregavam e anunciavam o evangelho, os coxos andavam. Quando os discípulos anunciavam as boas novas, que é o evangelho, paralíticos voltavam a andar, surdos voltavam a ouvir, milagres aconteciam naquele lugar, porque eles tinham foco na missão e eles tinham a presença de Deus, que é o que verdadeiramente importa para nós. Nós precisamos ter a presença do Senhor, ter Deus conosco, não dizer que estamos com Deus. Mas o que faz com que venhamos ter Deus conosco é não ser um povo rebelde, é ter a consciência de que o Senhor está no domínio de todas as coisas e o que Ele nos manda fazer, precisamos fazer. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ter paciência, nós precisamos aguardar confiantemente no Senhor. E quando a palavra do Senhor é pregada aos gentios, algo acontece ali em Antioquia. Muitas das pessoas que ouviram a pregação dos discípulos creram na palavra e se converteram ao Senhor Jesus.
essa notícia, ela não fica detida em Antioquia. A notícia agora chega até Jerusalém. E a igreja que estava reunida em Jerusalém vai enviar um homem chamado Barnabé até Antioquia. E o que acontece quando Barnabé chega a Antioquia? Quando Barnabé chega na cidade de Antioquia, Barnabé ele começa a se alegrar, porque ele está vendo que a graça do Senhor chegou até os gentios, fazendo-se valer aquilo que Pedro havia acabado de dizer em Jerusalém, quando ele havia pregado a palavra de Deus na casa de Cornélio, um gentil, mas que também foi cheio do Espírito Santo, não somente Cornélio, mas toda a sua casa. A palavra de Deus havia chegado aos gentios, havia manifestação do Espírito Santo no meio dos gentios, e quando Barnabé chega em Antioquia, Barnabé começa a se alegrar, porque o texto vai dizer que Barnabé era um homem bom, mas também cheio do Espírito Santo. Ele se alegra, mas Barnabé ele não somente se alegra. E vem o que eu gostaria de dizer, o terceiro ponto nessa mensagem, que é o que fez com que esses discípulos viessem a receber o título de cristãos, é ter palavras de ânimo. Barnabé vai exortar a igreja de Antioquia com palavras de ânimo. E quando nós olhamos para o cenário atual, e quando acessamos as redes sociais, eu tenho visto alguns cristãos que ao invés de trazer palavras de ânimo, trazer palavras de alegria, trazer palavras de conforto, tem colocado números de mortos, tem colocado números de infectados, tem tentado fazer com que pessoas tenham mais medo do que tenham paz. Queridos, se nós temos acesso às redes sociais, se nós temos a presença de Deus, se nós temos a consciência da nossa missão, a nossa tarefa nas redes sociais é levar palavra de paz, palavra de ânimo e palavra de vida. Não palavra de dor, palavra de sofrimento, palavra de tristeza e palavra que venha causar mais terror do que paz. Nós precisamos nos conscientizar como verdadeiros cristãos. Nós precisamos entender que a mensagem que deve ser anunciada nas redes sociais é o Evangelho, as boas novas de salvação. Nós precisamos levar palavras de esperança e não de dor, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de conforto e não de assolação. Nós precisamos entender que essa ferramenta que nós temos em nossas mãos tem sido uma ferramenta eficaz para que a palavra de Deus venha chegar ao maior número de pessoas possíveis. A palavra de Deus vai dizer que todas as pessoas, essa palavra de salvação vai chegar a todas as nações. E de que forma? Todos aqueles que têm anunciado as boas novas pelas redes sociais, têm colocado mensagens de esperança, quer que seja um trecho da palavra de Deus, tem sido um grande missionário levantado por Deus. Estamos presos, mas não calados. Estamos presos, mas a palavra de Deus não pode ser detida em quatro paredes. Enquanto nós escrevemos, a palavra de Deus vai transformando outras pessoas. Enquanto nós falamos e pregamos, pessoas estão sendo libertas aí do outro lado. Enquanto os nossos joelhos estão dobrados, pessoas estão sendo levantadas. Enquanto os nossos joelhos estão dobrados e estamos anunciando o Evangelho, pessoas estão sendo restauradas, pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo animadas no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Barnabé chega, a alegria, porque ele sabia que a graça de Deus havia chegado na cidade de Antioquia. Mas Barnabé ele não para ali. Barnabé agora vai para Tarso e ele vai em busca de um homem. E o nome desse homem é Paulo. Ele vai para a cidade de Tarso, pega Paulo e vai para Antioquia. E quando chega em Antioquia, você acha que eles simplesmente passaram por aquela região? Não. Barnabé e Paulo agora eles ficam detidos na cidade de Antioquia durante um ano. Um ano anunciando a palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam que por uma simples fala e por uma única pregação, uma multidão de pessoas irá se converter. Não necessariamente. Há casos e casos.
Pedro levantou e pregou e quase 3.000 vidas se converteram. Mas quando olhamos para João no capítulo 4, Jesus prega para uma única mulher e ela se converte. Não necessariamente será uma multidão, mas essa palavra anunciada pode chegar a outras. Mas quando chegar a essas pessoas, nós precisamos entender que há um trabalho que precisa ser continuado. E que trabalho é esse? Ensinar. As pessoas que habitavam em Antioquia ouviram a pregação e creram no Senhor, mas agora elas precisavam aprender sobre Jesus Cristo. E é isso que Barnabé e Paulo vão fazer. Vão começar a ensinar sobre Jesus durante 1 ano. E quando eles fazem isso, é claro que o texto não deixa muito óbvio que em qual momento que o povo de Antioquia vai chamá-los de cristãos. Mas o texto vai dizer, tendo eles permanecido durante 1 ano em Antioquia, ensinavam as coisas que eles precisavam aprender e ali, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles tinham foco na sua missão. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles tinham presença de Deus. E em terceiro lugar, por que eles foram chamados de cristãos? No momento de caos e de tribulação, de perseguição, eles não tinham palavras de desânimo, mas pelo contrário, palavras de ânimo, palavras para fortalecer os outros. Queridos, não perca o foco da sua missão. Tenha certeza de que o Senhor está contigo. Ouça a palavra de Deus. Dedique-se em ensinar a palavra de Deus. E leve sempre palavra de ânimo ao povo. O povo brasileiro não precisa de críticas. O nosso governo, querido, não precisa ser criticado. Porque toda nação tem o governo que merece. Nós precisamos entender isso. Se os governantes estão sendo duros com a nação, é porque o Senhor está permitindo isso. Porque o Senhor sempre levanta governantes que a nação merece. Então nós precisamos nos conscientizar de que se muitos estão dizendo que o governo está ruim é porque merece. Queridos, parem de se preocupar com aquilo que Bolsonaro está fazendo e ore por ele. Pare de se preocupar com aquilo que o governador está fazendo e comece a orar por ele. Pare de se preocupar com o que o prefeito está fazendo e comece a orar por ele. Porque conforme eu tenho dito e foi falado para o povo de Israel enquanto estava no cativeiro da Babilônia, em palavras escritas pelo profeta Jeremias, ore pela sua nação, porque na paz da sua nação você terá paz. Nós precisamos parar de criticar e começar a orar. E quando nós pararmos de criticar, quando nós pararmos de falarmos qualquer outra coisa de desgraça a respeito do governo e sobre a nação, e começarmos a orar, dobrar o joelho e nos convertermos e confessarmos os nossos pecados, a nossa nação será curada, a nossa nação será restaurada, as pessoas irão glorificar o nome do Senhor, porque homens e mulheres vão começar a anunciar as boas novas de salvação e pessoas estarão sendo libertas por causa das pessoas que estão de joelhos dobrados, clamando pelo povo. Vamos parar de criticar. Não vamos perder o foco da nossa missão. Vamos procurar ser cheios da presença de Deus e vamos sempre levar palavras de ânimo àqueles que precisam. Porque o povo lá fora está perecendo porque falta conhecimento. E se nós temos o conhecimento, se nós temos a palavra de vida, esse povo está perecendo por nossa causa. E nós não podemos ficar parados. Nós precisamos ir de encontro a essas vidas que estão caídas, fazendo a mesma oração, conforme eu disse, aquele mesmo clamor que aquele jovem na guerra, resgatando aqueles soldados feridos, fazia. Senhor, permita-me salvar mais um. Então, queridos, que possamos ir de encontro aos feridos, que possamos ir de encontro aos caídos e possamos levá-los
a enfermaria, aonde o médico dos médicos estará esperando, e o médico dos médicos é Jesus Cristo. Vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar, vamos parar de criticar e vamos começar a orar. Porque o próprio Senhor, na oração de Salomão, e aí em resposta a Salomão, o Senhor vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra só irá ser sarada se o perdão chegar até nós. E o perdão só chegará até nós se nós nos prostrarmos e reconhecermos que o Senhor está no céu governando todas as coisas e Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Que possamos nos arrepender, queridos. Que venhamos deixar as palavras vãs de lado e nos focarmos em anunciar as boas novas de salvação. Pois foi isso que fez com que os discípulos viessem a ser diferenciados de muitos outros pregadores naquele tempo. Foi essa visão e essa dedicação que fez com que grandes homens fossem diferenciados ao longo de toda a história, porque foram homens dedicados em anunciar o evangelho da salvação, em anunciar as boas novas para aqueles que precisavam ouvir. Nós temos o remédio é Jesus Cristo. E nós temos a capacidade de levar esse remédio, a cura, para todos aqueles que estão enfermos. E Ele é poderoso para curar. Que Deus te abençoe nesse momento, querido. Que Deus abençoe todos da sua casa. Que Deus abençoe a todos os seus familiares. E quanto àqueles que estão enfermos, eu tenho certeza de que o Senhor irá curar. Eu peço a Deus para que Ele possa ministrar a cura a todos aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Queridos, eu convido a você nesse momento a estar orando comigo. E eu tenho certeza de que essa palavra encontrou morada em seu coração. Eu peço ao Espírito Santo que essa palavra possa trazer ânimo a você, que você possa agora ter foco na sua missão, que você possa ter a certeza de que o Senhor está contigo guerreando as suas guerras e que a palavra que Ele irá colocar na sua boca e nas suas mãos para digitar mensagem para outras pessoas é uma palavra de esperança, é uma palavra de vitória para todos aqueles que precisam. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvir e anunciar a Tua palavra. Senhor, eu tenho a certeza de que essa palavra encontrará morada no coração de muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, existem muitas pessoas caídas e feridas, mas não estão mortas. E o Senhor tem a palavra de vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, que com esse remédio que o Senhor nos deu, que é a Tua palavra, que esse remédio, que essa cura que o Senhor nos deu, nós possamos levar a todos esses que estão feridos e caídos, que eles serão restaurados, que eles serão libertos. Senhor, em nome de Jesus, seja com cada pedido de oração, cada um, ó Deus, que tem levantado clamor, ó Deus, até Ti. Eu tenho a certeza de que as nossas orações têm subido até Ti como um incenso suave, ó Deus, como um aroma suave. Senhor, em nome de Jesus, receba a nossa oração. E enquanto nós escrevemos palavras de ânimo, enquanto nós anunciamos o Evangelho da Tua palavra, a Tua mão poderosa possa estar sobre nós, o Teu povo, realizando curas e prodígios no meio de nós. Senhor, em nome de Jesus, que venham se levantar homens e mulheres dando testemunho daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas, porque eu tenho a certeza de que milagres e milhares de milagres estão acontecendo hoje, nesse momento, pelo Teu poder, para a Tua glória. Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito na minha vida, na minha casa e dos meus familiares. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de pedir para que você esteja orando por mim, pela minha casa. Hoje estamos completando 8 anos de casado. Eu e minha amada Suzana estamos completando 8 anos de casado.
Conforme nós lemos hoje no carro, é bodas de barro, né? Bodas de barro. E eu tenho a certeza de que o Senhor continuará moldando o nosso casamento, a nossa união, para que o meu amor para com ela venha crescer a cada dia. Então esteja orando por mim, pela minha amada Suzana, pela minha amada esposa, para que o Senhor nos conceda o privilégio de poder comemorar anos e mais anos juntos. Infelizmente não tem bolo, infelizmente devido a tudo que nós temos vivido, estamos eu e ela e o nosso pequeno cachorrinho, mas eu tenho a certeza de que nesse momento estou sentindo um abraço de todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações e que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja e que todo o povo de Deus possa dizer amém e amém. Deus abençoe a todos, queridos. Obrigado pelas felicitações. Vocês são muito especiais para mim e que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz em nome de Jesus. Amém.